Descaso na saúde pública, falta de tudo nos hospitais do DF. Médicos, leitos, remédios e até água quente. No hospital de Taguatinga, um novo problema entra para a lista. Os banheiros estão em péssimas condições. Esse vídeo retrata bem a situação de um dos banheiros do Hospital Regional de Taguatinga. As torneiras não funcionam, os mictórios estão interditados. É praticamente impossível usar o local. Quem frequenta o hospital reclama do descaso que atinge praticamente toda a estrutura da unidade. Se sente constrangido, na nossa vida tudo constrangido. Porque isso aqui é de graça, isso aqui é a gente que paga. Tem muita gente na maca, está muito ocupado, tem gente sentada no chão. Com a superlotação do hospital é comum encontrar macas jogadas pelo corredor. Os pacientes ainda reclamam da falta de água quente. Não tem água quente, não tem nada. A água quente é proveniente da caldeira, estão tentando funcionar ela desde ontem, não conseguem. É um museu, uma coisa que inclusive coloca em perigo, né, todos nós, que pode explodir. E quando liga, sai uma fumaça que polui tudo, dependendo do vento, cai tudo dentro do pronto-socorro também, além do corredor da onde as pessoas trabalham dentro do hospital. Nesta quarta-feira, outra situação irritou quem procurou o HRT. O atendimento da clínica médica ficou suspenso. Só foram atendidos os pacientes com risco de morte. Os que procuraram a ortopedia também voltaram para casa sem atendimento. Isso porque os médicos estavam em cirurgia. Dizem que se a gente fosse chamado para triagem, só vai passar por isso mesmo, mas não é classificado como vermelho. Diz que é só de risco de morte que pode ir para lá, para a clínica médica. A Antônia veio até o hospital trazer a filha que tem paralisia cerebral. Ela conta que a menina teve uma convulsão enquanto esperava e ninguém apareceu para ajudar. Convulsão, está com febre, muito cansada, gripada demais, mas eles falaram que não tem como atender porque não tem médico por causa dela. Diante da situação, muita gente teve que voltar para casa do mesmo jeito que chegou, sem uma avaliação médica. Eu nem fui atendida, eu vou embora para casa, estou morrendo de dor na coluna, não tem médico. A Secretaria de Saúde informou que o atendimento já voltou ao normal. Sobre a caldeira, a resposta é que o equipamento está passando por um conserto. A previsão é que volte a funcionar ainda esta semana. Em relação aos banheiros, a Secretaria explicou que a interdição aconteceu por mau uso dos pacientes e que a unidade tem outros banheiros com acesso liberado para quem espera por atendimento. Quanto às macas nos corredores, o problema é a superlotação. Acomodações extras foram instaladas para dar conta da demanda. Sérgio Amaral, como solucionar esse problema? Olha, Lana, infelizmente a saúde continua o calcanhar de Aquiles do governo. O secretário até faz o que pode, mas o que ele pode ainda é insuficiente. A gente vê por tudo isso aí mostrado na reportagem, né? E quem está ao redor do secretário não ajuda não, viu? Ontem, quando nossa reportagem pediu informações sobre esse monte de macas nos corredores, recebeu a resposta que qualquer explicação só poderia ser dada se a gente mandasse o vídeo. Ora, para que isso? Por quê? Era só ir lá ao hospital e constatar. Até parece que o pedido foi feito, Lana, só para tentar identificar se o vídeo era de um funcionário. Para com isso, né, gente? É preciso menos desculpas e mais trabalho. E uma parte desse trabalho, olha, a gente tem que dizer, né? Cabe ao Buriti, ao governador. É preciso uma articulação com o Ministério da Saúde e os governos de Goiás, Minas Gerais e Bahia para que a atenção básica lá também funcione melhor, porque a gente está cansado de ver aqui nas portas dos hospitais do Distrito Federal um monte de ambulâncias de cidades do entorno e até de longe. Olha, eu já vi a ambulância lá de Barreiras, na Bahia, cidade que fica a mais de 600 quilômetros aqui de Brasília. Quer dizer, isso também não tem cabimento, né? Haja planejamento para lidar, né, com os problemas daqui e também de lá, né, Lana? Rodoviários da aviação pioneira cruzaram os braços, deixando a região do Itapuã sem ônibus nesta quinta-feira. A paralisação foi em solidariedade a um colega que vai ter que pagar uma indenização de R$8 mil a uma passageira que caiu porque o motorista acelerou o coletivo bruscamente. A empresa negocia uma forma de pagamento que prejudique menos o trabalhador e faça com que a categoria volte ao trabalho ainda hoje. 140 ônibus ficaram nas garagens, prejudicando
25 mil pessoas, Sérgio Amaral. Esse também é difícil de responder. Né? É um tipo de corporativismo meio pilantra, viu, Lana? Pessoal, me desculpe, mas isso aí não dá. Do mesmo jeito que a gente vê um monte de motoristas, felizmente, a maioria, agindo com respeito, com urbanidade, tratando muito bem seus clientes, que são os passageiros, a gente vê também alguns que, felizmente, são a minoria no lado contrário, desrespeitando muitas vezes os seus clientes, os passageiros, né? É o caso desse cidadão aí, que se ele tomou uma multa por derrubar uma passageira, não foi à toa. Então, gente, o que é preciso é o contrário disso aí, tá? Para evitar novos casos assim, né? Que todos os rodoviários, que todos os motoristas passem a respeitar mais seus passageiros, né? Um surto de impingem tomou conta de parte da Papuda. A doença causada por fungos e bactérias se caracteriza por micoses na pele. Os sintomas são coceira intensa, feridas e bolhas. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários. Pelo menos 80 presos apresentam sinais de infecção. O Ministério Público cobrou providências à Secretaria de Saúde depois de uma visita à penitenciária na semana passada. O governo ainda não se manifestou sobre o caso. Vale lembrar que no início do ano, pelo menos 250 presos da Papuda tiveram que ser isolados por causa de uma epidemia de cachumba. Gedel Vieira Lima vai para casa a qualquer momento. A Vara de Execuções Penais já expediu o alvará cumprindo a determinação de um desembargador do Tribunal Regional Federal, autorizando a prisão domiciliar para o ex-ministro. Ele deve deixar a Papuda ainda hoje. Gedel, que ocupou cargos de confiança nos governos Lula, Dilma e Temer, foi preso preventivamente no início do mês, acusado de atrapalhar as investigações que apuram fraudes na liberação de créditos da Caixa entre 2011 e 2013, época em que o PMDBista era vice-presidente de pessoa jurídica do banco. Na semana passada, Gedel chorou ao ser interrogado pelo juiz federal Valisney Oliveira, que havia determinado a permanência do ex-ministro na prisão. E agora há pouco, o Ministério Público do DF entrou com um novo pedido de prisão preventiva do ex-ministro. O Ministério Público apresentou novos documentos que apontam que Gedel teria praticado o crime de exploração de prestígio. Com base no depoimento do doleiro Lúcio Funaro, Gedel alegou exercer influência criminosa sobre o Poder Judiciário. Logo após a prisão de Funaro, há um ano, o político baiano reclamou da troca de advogados do doleiro, afirmando que com a nova advogada, aspas, ficaria ruim para o juiz. Para o Ministério Público, trata-se de uma insinuação de interferência em decisões do Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retomou logo cedo a discussão do relatório que recomenda a investigação de Temer por crime de corrupção. O debate promete ser longo, mas pode ser interrompido por uma sessão do Congresso Nacional que vai discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a liberação de crédito para a regularização dos passaportes. Ontem foram quase 15 horas de debate. Mais informações ao vivo com o repórter Vitor Boiadian. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Lana. Boa tarde a todos. Pois é, e olha, essa questão para avaliar, para a Câmara terminar a análise da denúncia contra o presidente Temer pode ficar para agosto. O próprio ministro Eliseu Padilha admitiu agora há pouco que, se for o caso, o assunto vai ser levado ao plenário da Câmara dos Deputados apenas depois do recesso parlamentar. O que está acontecendo? Nesse clima de véspera de recesso, pode ser difícil conseguir pelo menos 342 deputados no plenário para dar início à sessão, como deseja o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. O governo tentava resolver esse assunto ainda antes do recesso, mas Rodrigo Maia rejeitou qualquer possibilidade de abrir a sessão com 257 integrantes presentes no plenário. Ele diz que é necessário pelo menos 2/3 dos deputados presentes para dar início à análise dessa denúncia contra Temer no plenário da Câmara. Mas antes de chegar no plenário, todo esse trabalho tem que ser feito lá na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje é o segundo dia de discussões. A tendência é que as discussões se alonguem nessa quinta-feira, chegando possivelmente até as 4 da tarde, porque depois disso tem sessão do Congresso Nacional, onde possivelmente será votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aquela lei que, aprovada, garante que os parlamentares possam ir para o recesso parlamentar. E aí aumentam as chances de que
toda essa discussão da denúncia contra Temer só chegue no plenário mesmo em agosto. Lana. Obrigada, Vitor. Sérgio, quanto mais longa a demora, mais longa a crise? A crise não acaba tão cedo, né? A crise, parece que existe já um consenso de que a crise só deve começar a arrefecer quando o próximo presidente eleito ano que vem tomar posse em janeiro de 2019, né? Agora, essa história aí dessa nova estratégia do governo de empurrar ou deixar para agosto o resultado da CCJ, o resultado lá na Câmara, é aquela história que popularmente, né, as pessoas na rua dizem o seguinte: ó, se só tem tu, vai tu mesmo. O governo constatou o óbvio, né? O governo tem sim votos, bem mais votos que a oposição, calcula-se hoje pelo menos 260 votos garantidos, mais uns 70 a 80 de indecisos que tenderiam a votar com o governo, com o presidente Temer, mas o governo considerou que seria muito arriscado. Por quê? Porque, como disse o Vitor Boiadian, são precisos 342 deputados para aprovar ou rejeitar a matéria e, justamente por isso, o regimento manda que, para abrir a votação, tenha também um quórum de 342. E aí o governo achou que não iria conseguir colocar esses 342. A oposição já deixou bem claro que não quer colocar a azeitona na empadinha do presidente, quer dizer, não quer resolver isso rapidamente, prefere ver a crise se estendendo, o noticiário se estendendo ao longo dessas 2 semanas de recesso. Então, ficou por isso mesmo. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, deve terminar os trabalhos hoje, se não conseguir, termina amanhã, mas a decisão final do plenário da Câmara sobre admitir ou não a denúncia contra o presidente da República só em agosto. A seguir, tudo sobre a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e meio na Lava Jato. O Band Cidade volta já.